Olá, no ar mais um programa Clipping Eletrônico. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dia de celebração, de lembrar tudo que a mulher representa na sociedade, mas também um dia de lutas. Luta por equiparação salarial, contra a violência, o assédio sexual, o feminicídio, entre tantas outras causas. Bom, e para comentar essas questões aqui com a gente, as nossas convidadas de hoje são as vereadoras Soninha, do PPS. Olá, vereadora, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. E também a vereadora Edir Salles, do PSD. Tudo bem, vereadora? Obrigado. Tudo bem, tudo ótimo, Felipe. Obrigada pelo convite. Bom, lembrando que você que está nos assistindo também pode participar enviando a sua pergunta ou seu comentário pelo telefone 33964944 ou ainda na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Bom, vereadoras, a gente gostaria aqui de ter só notícias boas, as notícias não são das melhores, mas eu acho que só o fato de a gente estar colocando questões aqui já tem a sua, para isso que serve, né? Sua relevância, exatamente. Eu separei uma aqui para a gente começar, de uma pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo, que diz o seguinte, que 1 em cada 4 mulheres aqui de São Paulo já sofreu assédio no transporte público. Essa pesquisa que foi feita aí com mulheres entre 16 e 34 anos com ensino superior e pertencentes aí às classes A e B, feita aí com 428 mulheres que participaram dessa pesquisa. Quer dizer, um fato recorrente que a gente acompanha, né? Não só aqui em São Paulo, em várias regiões do país. Quem gostaria de começar comentando aqui essa questão? Eu vejo que é um assunto realmente bastante recorrente e o pior é que aumenta a cada dia, né? Isso que nós estamos debatendo bastante, inclusive estivemos ano passado, eu presidi a CPI contra a violência da mulher e a Soninha, nossa vereadora aqui, ela foi a relatora, né? E com mais 7 mulheres vereadoras, que hoje nós somos 11, e a nossa CPI nós tivemos 9 mulheres. Então, isso nós... Com isso, nós entrevistamos muitas pessoas e a gente levantou, e ouvimos muitas pessoas também, muitas mulheres, né? E nós levantamos que isso continua realmente, esse dado que você dá é um dado muito sério, né? 1 em cada 4 mulheres sofrem assédio sexual dentro do ônibus. E eu creio, e eu sempre nomino, que esse é o maior assédio sexual que tem. Claro que nós temos em empresas, em trabalho, em vários setores, mas no ônibus as mulheres realmente sofrem de um assédio sexual muito grande, então nós temos muito para fazer em relação a isso, temos muito ainda que defender, temos que fazer mais leis, temos que praticar as leis, mas mais do que isso, entender que nós temos que batalhar para diminuir esse número que é tão significativo, que infelizmente é real. Só lembrando que ontem, né, a Câmara dos Deputados aí aprovou um projeto de lei que faz mudanças aí no Código Penal para aumentar a punição para estupro coletivo e a tipificação do crime de importunação sexual, como os casos aí de assédio sexual em espaços públicos, como no ônibus aqui, no caso que a gente citou. Vereadora Soninha. Parece estranho ter de dizer, né, que importunar uma mulher... Importunar do jeito que a gente viu acontecer, né, discutiu nos últimos tempos aí. Importunar quer dizer ejacular em uma mulher. Aí quando alguém diz isso não é crime, não está atenuando, está afirmando, está informando um fato. A gente pode achar que é uma atitude criminosa, sim, sem dúvida. Mas quando o juiz fala, olha, não é crime porque não houve constrangimento, ele está se referindo ao texto da lei, quer dizer, não houve constrangimento, quer dizer, não houve a tentativa de mobilizar a vítima, então nesse sentido não houve constrangimento. Aí a gente fica revoltado, como assim? Não é constrangedor? Então é constrangedor, mas não do ponto de vista do texto legal. Constrangimento significa outra coisa. Então por isso que às vezes assim, olha, criminalizaram o Caixa 2, criminalizaram porque não era crime. Na hora de aquilo ser julgado e penalizado, não era penalizado como um crime, e sim como um outro tipo de infração, de contravenção, enfim. Agora, esse ano a gente teve o debate, basicamente, entre as mulheres americanas e mulheres francesas, todas se considerando igualmente engajadas em defesa, né, das causas da mulher, feministas, mas que tiveram ali uma desavença, né, em relação ao que poderia ser um exagero na reação das mulheres
em relação ao assédio. E aí a discussão é a seguinte: o que é e o que não é assédio pode mudar de uma mulher para outra. Aliás, certamente muda de uma mulher para outra. Para algumas mulheres, se você disser assim, nossa, como você está bonita hoje, isso incomoda. Para outras mulheres, não incomoda nem um pouco, muito pelo contrário. Então, o que a gente tem de saber, respeitar, é a medida de cada uma. Não é porque nenhuma outra liga que, se aquela mulher diz assim, eu não gosto que você se dirija a mim assim, né, num ambiente de trabalho, por exemplo, que assim, não, isso não é assédio. É o limite de cada uma, conforme a idade, conforme o lugar. Tem coisa que você aceita numa festa e nem por isso você aceita no ambiente de trabalho. E aí no Brasil surgiu a frase, para mim, que resolve: não é não. Simples, assim. Não é não. Se é não para mim, então pronto, eu tenho direito de dizer não. Eu tenho direito de dizer não. Não quero que fique me pegando. Não quero que fique me abraçando e, sabe, chega na minha cadeira e fala assim, você tá muito tensa e começa a me fazer massagem. Se eu disse não, é não. Talvez no primeiro contato a pessoa não saiba que aquilo não te agrada, mas se você ouvir um não, respeita. Claro, respeita o não de cada uma. Né? Claro, com certeza. Esse projeto aí, ele integra aí a pauta da bancada feminina lá da Câmara dos deputados, né? E me chama a atenção um pouquinho, a gente sempre vê essas questões falando que faz parte da pauta da bancada feminina, enfim, mas é uma questão de todos, né? Não só das mulheres. Nós temos, exatamente, nesse sentido, até falava agora há pouco, nesse sentido nós temos o apoio de todos os parlamentares, né? E creio que na Câmara Federal também, eu não posso acreditar que teria um parlamentar que seria contra a um projeto desse, né? Independente de ser homem ou mulher. Isso acontece também aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Falávamos agora há pouco também que nós temos o apoio de todos os vereadores aqui na Câmara em defesa das causas que agridem a mulher. Aliás, tem uma campanha internacional muito conhecida que é He for She, ele por ela, né? Ou eles por elas, todos unidos contra a violência contra as mulheres. Então, assim, as mulheres têm de tomar frente, lógico, até para serem protagonistas, até para serem lideranças que servem como referência. Cada mulher em destaque, ela representa um exemplo, uma possibilidade para todas aquelas outras meninas que por alguma razão ficaram em segundo plano, relegadas, esquecidas. Então, assim, a mulher tomar a frente é importante também pelo aspecto simbólico, mas se isso significar recusar o engajamento dos homens, a gente está sendo contraproducente, a gente está abrindo mão. Eu falo isso porque realmente tem feministas que acham que o homem não tem o direito de falar pelas mulheres. Eu acho que a gente não pode desperdiçar nenhuma voz. E quanto mais os homens estiverem cientes, sensibilizados, engajados nas causas das mulheres, melhor. Se a gente entender os homens como inimigos, adversários, se eles forem nossos inimigos, é sinal que a nossa luta não avançou nem um pouco. Então, eles por elas, acho ótimo. Lembrando que esse projeto ele prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. E tem um outro recorte dessa mesma pesquisa aí feita pela Rede Nossa São Paulo que diz o seguinte, que 2 em cada 10 mulheres já sofreram preconceito no ambiente de trabalho aqui em São Paulo. Destas, o índice sobe para 35% no grupo das que possuem ensino superior e 32% nas que têm renda familiar acima de 5 salários mínimos. A gente tem essa questão dentro desses números aí, que mostra também que muitas mulheres aí, talvez por falta de oportunidades ou esclarecimentos, não denunciam, né? Esses casos são, digamos assim, às vezes, números subnotificados também. Eu né? acho que também, por receio de perder o emprego, né? Principalmente, porque se ela está sendo subjugada ao chefe direto dela, se ela está sofrendo esse assédio sexual subjugada ao chefe direto, ela tem o receio de perder o emprego, né? E muitas vezes, porque as mulheres também têm muito disso, e a gente sempre está incentivando a denunciar. Muitas mulheres não denunciam de receio, né? Umas não denunciam
pouquinho de receio de apanhar do marido quando sofrem agressão no lar, a outra de receio de não perder o emprego, a outra de receio de não perder o namorado porque elas queriam tanto casar, não é? Então elas querem aí esconder o que elas sofrem. Então, na verdade, no emprego, principalmente, eu acho que a questão principal, a questão referência aí é realmente o receio de perder o emprego e também de chegar em casa e muitas vezes, dependendo da idade, né, chegar em casa e contar para os pais não entenderem que ela foi assediada, entenderem que ela deu chance, ela deu brecha. Isso acontece muito também, né? Então a gente vê que realmente é um problema também recorrente e que precisa ser rebatido quantas vezes mais. E problematizar os dois números, né? Pode ser que menos mulheres de renda mais baixa digam que foram assediadas, é porque tem vergonha, sim, acontece. Esse é um tipo de crime, de agressão, que a vítima tem vergonha, né? Por milhões de questões, ela acaba sendo condenada. Ela fez, ela provocou, ela fez por merecer. Né? Ou então ela é uma tonta, porque ela deixou que isso acontecesse com ela. Então pode ter isso, mas também pode ter o fato de que essas mulheres sequer identificam como assédio, sequer identificam como agressão, né? Acabam achando que é da classe média, que é normal. baixa. Mas, ao mesmo tempo, um número maior de declarações, né, de serem vítimas de assédio entre as mulheres com escolaridade mais alta e renda mais alta, pode não ser só uma questão de uma percepção mais aguçada, mas, de fato, nesses ambientes, tipo o topo da pirâmide, as mulheres serem mais vistas como intrusas. Então, enquanto está todo mundo ali na mesma faixa, da baixa renda, ninguém acha que a mulher está num lugar em que não lhe pertence. Mas quando vai chegando, né? Renda mais alta, escolaridade, tipo uma mulher se vê cada vez mais em companhia de homens. Né? A gente já está cansado de saber e todo 8 de março repete isso. Mulheres, são mais mulheres com nível superior do que homens, são mais mulheres nas universidades do que homens, mas os ocupantes de cargos de direção, cargos de chefia, são mais homens do que mulheres. Então, por isso, né? Se você está lá e é uma exceção no ambiente, realmente a chance de você sofrer um certo bullying e maior. não deveria ser assim, né? Porque nós somos 52% da população mulheres e 48% homens. Então, nós somos maioria. Né? Então, não deveria ter exatamente esse receio. Mas também aquela questão de cultura, da educação. Nossa cultura pode ter nível superior completo, pós-graduação, mestrado, doutorado e é machista. Claro. Não é a escolaridade que infelizmente, não se reflete necessariamente na conduta moral e ética da pessoa. Também uma reclamação que a gente vê da falta da estrutura, da infraestrutura pública, com as delegacias especializadas e do treinamento pessoal também das pessoas que atendem essas mulheres, né? Para fazer essas denúncias, enfim, falta também essa estrutura, né? Esse preparo. Né? Essa é uma demanda das feministas ou das mulheres que não se consideram feministas, mas que lutam também, em defesa das causas da mulher. É importante que haja delegacias da mulher, com a delegada mulher, a escrivã mulher, a investigadora bem, mulher. É muito importante. Mas a mulher não pode ser bem atendida apenas numa DDM. É óbvio que em todos os lugares ela tem que ser bem atendida, mas é constrangedor você chegar lá e relatar que sofreu uma violência sexual, mas e aí ele fez o quê? Mas e aí, como é que foi? Por melhor que seja o trabalhador ali da polícia, não adianta, não é uma coisa que você se sente tão à vontade assim. Ok, dando esse desconto, mas todos os profissionais de atendimento à mulher, da área da segurança, da área da saúde, têm de saber compreender a dificuldade daquele. E por isso foi fundada a Delegacia da Mulher, né? Por isso que foi fundada a Delegacia da Mulher. Só que de uns anos para cá, elas não têm um corpo tão eficiente assim. Não é culpa das mulheres, é que muitas delegacias deixaram de funcionar. Né? Quando foi fundada, era da maior importância. Deixa de ser 24 horas. Né? Deixaram de ser 24 horas, o que é fundamental. Né? Então, a gente está sempre solicitando aí para que o governo estadual reimprima bastante trabalho nesse sentido, para que realmente as delegacias das mulheres, da mulher, volte a funcionar com eficiência. Agora, na hora da ocorrência, quem a gente chama é a militar, né?
Você liga 190. A delegacia é para você fazer o registro da ocorrência, né? A entrada ali num processo e tal. E a Polícia Militar também tem que ser mais bem preparada, né? Eu já tive interação com policiais militares em momentos de ocorrência de violência contra a mulher e cada dupla vem com uma postura completamente diferente. Alguns são mais formais e rigorosos, outros são mais esculachados, tipo assim, vai, Joe, vaza. Tipo, não pode ser assim. Eu entendo que o policial naquela hora está pensando que é mais, mais eficaz ele falar ali na mesma língua que o indivíduo, mas tem que ter padrão. Tem que ter, ok, jogo de cintura, tem. Mas um protocolo padrão tem que ter, né? Ao mesmo tempo, já complementando o protocolo padrão, nós temos hoje da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que nós temos a honra aqui na Câmara de defender com galhardia, né? Principalmente a Edir. Imagina, falou em Guarda Civil. Defensora número 1, porque eu venho de uma origem que meu irmão foi um dos fundadores da Guarda. O Eurípides Salles, ele era, na época, secretário do Jânio, aí fundaram a Guarda de 86 para cá, então eu tenho uma ligação forte por isso, e os nossos vereadores aqui todos apoiam a Guarda. Então, o que a gente sente é o seguinte, a Guarda Civil Metropolitana tem a Lei Guardiã Maria da Penha, né? Tem a Lei Botão do Pânico, que é de minha autoria, apoiado pela Câmara toda, votado pela Câmara, né? Então, a gente percebe que a GCM já tem um trabalho mais específico, que é a nossa futura Polícia Municipal. Estamos na luta aí para tornar a GCM Polícia Municipal. E a gente percebe que a GCM é mais preparada, é bem preparada também, não é mais preparada. A PM também tem um trabalho extraordinário. Mas nesse sentido a gente percebe que a GCM tem um trabalho mais direcionado com a Lei Botão do Pânico e com a Lei Guardiã Maria da Penha, não é? Onde as mulheres que sofrem violência, elas são visitadas, não é? Essa Lei Guardiã... Muito bacana esse programa. Muito bacana. Muito bacana. É uma parceria da Guarda Civil com o Ministério Público, que faz o encaminhamento, né, das mulheres vítimas de violência que estão sendo, que tem uma medida protetiva a seu favor. Então, a Guarda tem uma relação mais próxima, especial com essas mulheres e um acompanhamento constante. É muito legal. A gente teve uma reunião das integrantes da CPI da Mulher com o secretário municipal de Segurança Urbana. E ele deu várias boas notícias, por exemplo, que o programa Guardiã Maria da Penha está sendo ampliado, está ganhando uma estrutura melhor. Agora tem um aplicativo SP Mais Segura, que tem vários ícones para você fazer o comunicado de ocorrências diversas na cidade, desde calçada esburacada, árvore caída, acidente de trânsito, incêndio, e tem um ícone lá de violência contra a mulher. Então, quanto mais as pessoas usarem esse aplicativo, mais você vai constituir, vai ter uma base de dados para identificar os lugares que tem mais ocorrência de violência, para que você possa deslocar o efetivo da guarda, dar uma preparação mais caprichada ainda para quem atua naquela região. E essa Lei Botão do Pânico, inclusive, que ela já está sendo exatamente regulamentada para estar nesse aplicativo também. E eu quero aqui agradecer o nosso secretário, o Coronel José Roberto, o nosso comandante-geral da Guarda, que é o inspetor Braga, né, e toda a Guarda, que tem feito um trabalho fantástico nesse sentido. E nós tivemos lá nessa reunião que a vereadora Soninha disse, e ele ficou mais de uma hora explicando para a gente sobre esse aplicativo, como está funcionando, como já está funcionando, como vai melhorar, como vai regulamentar o Botão do Pânico, né? Então é muito importante que realmente a Guarda esteja voltada, e aqui a Soninha falou também, ela é mais preparada, porque tem trabalho na capital de São Paulo, dentro do município, e então é mais preparada para poder dar esse atendimento para a Lei Guardiã também, Maria da Penha. Legal, deixa eu ler aqui, a gente tem uma pergunta do Edu Araújo, mandou aqui para a gente, dizendo o seguinte: como melhorar as políticas para combater o assédio sexual de mulheres no transporte público? Edu Araújo que faz essa pergunta. E a gente tem um comentário aqui também da Paulinha Conrado, desculpe aí se a pronúncia não está correta, dizendo aqui que esse é um assunto realmente muito importante a ser debatido aqui, elogiando o nosso debate. Eu já aproveito já para repassar aqui o telefone 33964944, e você também pode mandar a sua pergunta, o seu comentário pelo telefone ou pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Responder a pergunta aí do Edu Araújo.
vindo da área de comunicação, várias vezes eu já participei disso, da elaboração de uma pauta ou de uma campanha de conscientização, de sensibilização. Acho que a gente tem que pensar pelo menos em 2 linhas de comunicação. Uma dirigida aos homens, para deixar bem claro que não é não, que existem limites. Meu corpo é meu, só toque se eu permitir, né? Explicando para os homens o que eles não têm direito de fazer, porque ainda tem gente que acha que é direito. Eu tenho direito de bater na minha mulher porque ela não se comportou muito bem. Então, deixar bem claro que não é direito e, além de informar, sensibilizar. Então, tem várias maneiras de você sensibilizar, desde atividades mais dinâmicas, de colocar os meninos no lugar das meninas, numa sala de aula, por exemplo, e experimentar, né, essa troca de papéis, ou com frases, com vídeos impactantes, bem bolados também. E tem que ter essa comunicação voltada para as mulheres também. Quer dizer, não tenha vergonha porque você foi vítima de assédio, de uma agressão, diga o que aconteceu, né? Tenha coragem, e se você tiver algum problema, algum problema sério, alguma ameaça de verdade, quer dizer, que se justifica o seu medo em relatar a agressão ou em dizer para o seu chefe, eu não gosto que você faça assim comigo, procure ajuda. Você não está sozinha, procure ajuda, não admita, não se conforme, não aceite, não abaixe a guarda, né? Mantenha-se altiva, segura, mas se tiver problema, procure ajuda, procure alguém da sua confiança, outra mulher, se você se sentir mais à vontade, ou procura um homem, às vezes você não chega a procurar um órgão público para falar de alguém que está te importunando, incomodando, mas procura alguém, sabe? É o sindicato, é um órgão interno, é o RH, é a ouvidoria, porque talvez o órgão do RH, por exemplo, né, o departamento, a área de RH, possa ou deva tomar uma atitude voltada para todos os funcionários ali da empresa, da repartição pública. Não precisa dizer assim, olha, não é para fazer com a Edi Salles isso que você fez. Não, ninguém pode fazer isso com nenhuma outra pessoa. Então, isso tem que ser constante e tem que ser bem bolado. Às vezes a gente lança um slogan, tipo, no trânsito somos todos pedestres. Desculpa, isso não faz nenhum efeito para alguém tirar o pé do acelerador dirigindo bêbado. Tem que ter alguma coisa mais empática. Então, a gente tem um slogan assim que é uma boa sacada, só que não surte efeito nenhum. Mas eu acho então, que no assédio, eu até esqueci que o começo da pergunta era sobre assédio nos transportes. Tem que ter essa parte toda de conscientização e da população em geral, assim, você tem a ver com isso sim. Se você presenciou alguma coisa que está acontecendo, não vira a cara não se omita. Todo mundo tem a ver com isso. E a campanha do metrô vai muito nessa linha, né? Eu acho que está indo bem, né? A campanha, eu acho que está indo bem, tem que ser feita cada vez mais, intensificar. E também essa questão de aumentar a pena. Não é? O homem que praticar o assédio sexual aumentou a pena de 1 para 5 anos, né? Eu acho pouco, né? Mas eu acho pouco até, porque eu acho que o homem que num ônibus, dentro de um ônibus, ele se aproveita da situação da mulher, entre aspas, frágil, né? Que a mulher não tem nada de fragilidade, mas a mulher, entre aspas, frágil. Então, eu acho que também aumentar a pena é uma questão muito importante. Agora, eu também acho importante programas de valorização da mulher, né? Eu também tenho uma lei, eu gosto de lembrar das nossas leis, né? Que criou o Dia do Empreendedorismo Feminino. Vamos homenagear, vamos dar também uma homenagem para as mulheres que participam, que atuam na área do empreendedorismo. Precisamos valorizar as mulheres no sentido de que muitas têm talento, mas não sabem, né? Muitas têm talento e se acomodam em ficar dentro de casa, apesar de que o trabalho doméstico, para mim, é um dos mais importantes, não o mais importante, mas elas têm talentos, querem fazer alguma coisa, mas ficam naquela dependência do marido, o marido não deixa trabalhar, não deixa fazer alguma coisa. Então, acho que as mulheres têm que se valorizar, têm que ter encontros, né? Tem que ter o Marco da Paz, que é a homenagem que a gente vai
fazer para as mulheres que têm um trabalho importante em todas as esferas, né? Então, acho que a gente tem que falar também e tem que levantar o ego das mulheres, né? Nós temos que motivar e lembrar que nós, mulheres, temos tanto talento, tanta inteligência quanto os homens, né? Não há diferença alguma. Até porque também no ramo da contabilidade, que eu visito muitos escritórios, a gente percebe que a grande maioria dos funcionários, quero aqui mandar um abraço para a nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Márcia Alcazar, que é mulher também, né? Então, a gente lembra que nos escritórios de contabilidade, a maioria é mulher. Você vai na contabilidade, você vai nas escolas, professores, por exemplo. Também sou professora, já dei aula, hoje não mais, mas uma vez professora, até morrer professora. Não é? Uma vez professora, assim também até morrer, né? A gente lê jornal corrigindo, lê pauta corrigindo, a gente lê ofício corrigindo. É uma neura, professor realmente é uma condição séria. Mas a gente percebe que também ainda no magistério você percebe que a maioria é mulher, né? Então, por isso, vamos nos unir, né? Vamos unir cada vez mais. Se nós somos maioria, o que nós vamos permitir que haja tanta violência assim contra as mulheres? Não podemos permitir. E ainda nessa questão da violência, teve um levantamento, um estudo feito aqui pelo portal G1, chamado Monitor da Violência, que diz o seguinte, que só de 126 casos de mortes violentas de mulheres analisadas aí no período de 21 a 27 de agosto, portanto, uma semana que foi feito no país, só foi a julgamento. Outros 32 viraram processo e quase a metade, 54, continua com investigações em andamento. Quando a gente cruza isso com a informação de que um grande número de mulheres, se é que não é a maioria, é vítima de agressão, de violência, assassinada por pessoas próximas. Então, essa informação merece ser olhada assim com mais desconfiança ainda, porque é dado isso. Um número muito grande de mulheres é vítima de violência sexual em casa, por um adulto conhecido, ou nos arredores, ou na vizinhança. E um caso em 126? 25. Qual é o número exato? Um caso em 126. Imagina, não dá para aceitar que não tem alguma coisa errada, que não tenha falta de empenho. E imagina como é, esse Brasil adentro, no interior, onde as práticas antigas, antiquadas, estão mais arraigadas, onde mais gente ainda diz isso não é lugar de mulher, isso não é coisa de mulher. Então, é óbvio que a violência contra as mulheres ali, as mulheres estão mais desprotegidas. E aí não localizaram os agressores, os assassinos, e hoje em dia aqui em São Paulo, morte violenta, pelo amor de Deus. De 47, olha, dessas 126 mortes aí, continuam sem autoria definida, né, identificada. Né? 37% do total de casos ainda não foi apontado quem cometeu esse crime. Tem questão dos suicídios também. Se forem desconsiderados os suicídios, o percentual de crimes sem identificação sobe para 46,5%. Entre as mulheres? Isso. Porque o suicídio a gente tem tido um aumento progressivo em relação às mulheres e aos homens também, né? Porque, infelizmente, é uma doença pré-existente que a pessoa tem, aquela coisa de eu só vou resolver a minha vida o dia que eu morrer. Mas entre as mulheres é muito grave, né? Esse número, considerando que tanto faz entre as mulheres quanto entre os homens, mas é um número que precisa ser estudado, né? Tem ainda um número maior, né? Tem ainda um número maior. E mulher tem um agravante, né? Um fator específico que é a depressão pós-parto. Também. E também depressão não se leva a sério como deveria. A gente devia falar de depressão como fala de febre amarela. Porque é muito grave, é muito sério e é uma doença ainda que nem sempre é identificada. Nem a pessoa que tem depressão identifica que ela está em depressão. Não. E ainda por cima as pessoas próximas, se você tem febre amarela, vão te levar para o pronto-socorro, pronto. Mas se você tiver depressão, talvez as pessoas que te conhecem bem falem assim, não, se anima, se anima, vai para a praia. Isso acontece e é muito sério. Tinha que se falar mais em depressão do que se fala. É uma gravíssima, é uma doença gravíssima e
é uma doença do século, né? É uma doença do século. Antigamente, quem procurava psiquiatra era doente, era desequilibrado, era louco. Hoje é louco quem não vai no psiquiatra, né? Bom. Hoje inverteu. Terapia para todos. Terapia para todos. Porque realmente, e o índice de mulher que tem depressão é muito grande, porque muitas mulheres também que sofrem violência no lar, o marido bebe, alcoólatra, chega e agride. Então, essa mulher, muitas vezes, por não poder reagir, porque ela não tem condição de se manter sozinha, né? Então ela acaba entrando numa depressão muito maior do que os homens, que muitas vezes têm uma outra área de escape, né? E as mulheres não. Algumas, né? Algumas não. Um outro dado que chama atenção também aí nesse estudo, que nesses 6 meses aí desse monitoramento, o número de casos de feminicídio, ele pulou de 9 para 21. Após aí essas investigações, que é aí o feminicídio aí uma questão que hoje ainda muitas pessoas ainda nem sabem o que é, né? Eu conheço feministas, inclusive, que não gostam, falam assim, não tem que ficar inventando nome específico, assassinato é assassinato, homicídio é homicídio, e homicídio não quer dizer morte de assassinato de um homem, né? Mas de uma pessoa, de uma pessoa, Mas aí que tá, você consegue isolar o dado, né? Homicídios. Homicídios de homens, homicídios de mulheres. O feminicídio, assim batizado, é quando uma mulher foi assassinada por ser mulher. Não foi um assalto que acabou em morte. Não que isso não seja grave, mas é um tipo de homicídio que denuncia uma cultura. Né? Matei porque era mulher e ela mereceu. E ela fez por merecer. Né? Que loucura isso. Então, é importante a gente separar, né? Dar destaque, dar evidência para um recorte específico. Olha só que notícia também impactante aqui do Agora São Paulo. Paciente disse que foi agredida por médico em hospital. Uma paciente acusa um médico de agredi-la com chutes dentro do Hospital Municipal Carmen Prudente, em Cidade de Tiradentes, na Zona Leste. Zona Leste aí. Zona Leste, Jesus. Depois de ela reclamar da demora do atendimento. O caso aconteceu no dia 27 de fevereiro. O CREMESP, o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo, afirma que vai abrir uma sindicância aí para investigar o caso. Caso gravíssimo. Que loucura, gente. Que notícia é essa? Foi quando isso? Agora, por esses dias? A notícia é de hoje e o fato aconteceu no dia 27 de fevereiro. E esse hospital, inclusive, ele foi remodelado, ele foi reformado, ele tá indo bem, está funcionando bem, mas que absurdo um médico, que não importa que seja da rede municipal, rede estadual, rede particular, mas que absurdo, né? Aproveitando-se de uma situação carente de uma mulher que mora lá na cidade de Tiradentes, que é uma cidade mesmo, tem mais de 500 mil habitantes, é uma cidade, né? Se aproveitando da condição da mulher, né? Tenho certeza que a mulher, para ir no hospital público municipal e lá na cidade de Tiradentes, é porque ela não tem condição de procurar um médico particular. Abusar dessa situação é pior ainda, Esse médico, ele merece realmente o CRM dele que seja cassado sumariamente, né? E depois vai julgar, porque não é possível. Não é possível. É claro que já deve ter feito investigações nesse sentido. Se o jornal deu como uma coisa certa, como uma notícia real, então tem que se avaliar bem se chegar à conclusão realmente caçar o CRM desse médico. Né? Essa senhora aí, uma diarista, Neuciana Aparecida Melo, de 52 anos. Não, as imagens, a televisão mostrou as imagens dela cheias de hematomas na perna, no braço. Loucura, quer dizer, essa pessoa não tem a menor condição de exercer uma atividade profissional com seres humanos. Aliás, quase atividade nenhuma. Mas especialmente, médico, né? Especialmente alguém que tem que lida com seres humanos em situações de fraqueza e de fragilidade. Realmente, é um absurdo. Merece ser investigado e merece ser caçado, caçar o CRM, até para dar exemplo, né? Para que isso não ocorra com tanta frequência, né? Absurdo. Não tem nem atenuante possível. Mas ele estava estressado. Imagina. Não, gente, ele espancou a mulher. Um absurdo. Voltando ainda para essa questão salarial, tem uma notícia interessante aqui, mostrando que o salário mais baixo para as mulheres, ele reduz, inclusive, o crescimento do país. Entre 2007 e 2014, cada 10% de aumento na diferença salarial reduziu em 1,5% a expansão do PIB. Influencia até nessa questão econômica do país, né? É interessante pensar por que então,
é a baixa renda da mulher que impacta mais? Quer dizer, ela abre mais mão de alguns bens, produtos, serviços, porque é ela quem tem que garantir a subsistência da família. Quer dizer, a gente também precisa decupar essa informação para entender bem como é que se chega a essa conclusão, né? Quer dizer, se a diferença não fosse tão grande e os homens ganhassem menos, também ajudaria? Não. Então a gente está falando de baixa renda, que é um problema, e pronto, né? Também a gente percebe que ainda existe essa condição. Uma empresa substituir dispensa um funcionário homem que ganhava um valor X para distribuir por 3 mulheres que entrarem, por exemplo. A gente percebe que ainda há essas notícias e a gente percebe que existe isso ainda, as mulheres ganhando menos do que os homens. Claro que o salário está baixo para os homens e para as mulheres, mas a gente percebe que em grandes empresas, o funcionário homem ele é dispensado para ser substituído por 3 mulheres. Isso o que acontece também, muitas mulheres que são arrimo de família. Hoje você faz pesquisa na Coab, por exemplo, você faz pesquisa na CDHU, por exemplo, e você percebe que muitos arrimos de família são mulheres. Então, elas têm que se submeter muitas vezes a ganhar menos para poder dar continuidade no alimento da família. Porque a gente percebe que hoje aumenta cada dia mais a mulher que sustenta a família, a mulher que, principalmente na periferia. Também na periferia a gente percebe que também pela condição de homens que têm problema, ou de uso de droga, ou de bebida, desempregados também, eles se desesperam muito mais que as mulheres, e aí eu não quero aí falar mal dos homens, pelo contrário, porque o homem e a mulher têm que caminhar lado a lado sempre, eu defendo muito isso, mas a gente percebe que as mulheres acabam tendo um equilíbrio maior em ter que enfrentar uma situação financeira difícil em casa. E aí elas vão à luta e elas acabam até aceitando a condição de um salário menor para não faltar em casa alimento para os filhos. E esse estudo aqui foi feito por o Rafael Ribeiro, que foi o autor dessa pesquisa aí sobre o impacto da discriminação por gênero no crescimento econômico. E a esposa dele também, a Laís Pereira, né, que foi o que o inspirou aí a pesquisar esse tema. Por quê? Com 5 anos de carreira, a Laís Pereira, de 26 anos, ela recebia menos que o marido. Né? O Rafael, que tem 29 anos e ganhava o que ele ganhava com 1 ano apenas de formado. Eu estava relendo aqui o texto enquanto você falava. Ele está falando do PIB per capita de cada lugar. E aí é interessante sempre a gente pensar no que significa média. Porque às vezes você acha que não, na média, a renda da cidade de São Paulo, na média, né? E a renda per capita, o PIB per capita, é uma média, uma divisão do bolo total pelas pessoas. E se a gente não prestar atenção também, né, na divisão, na decupagem desses dados, pode achar que as coisas estão melhores do que realmente estão. É verdade. Em São Paulo aí aparece aí o 3º pior indicador, né, segundo esse levantamento aí. 23%. Se a capital paulista tivesse naquele ano, em 2007, o mesmo indicador que Florianópolis, que era de 15,4%, a renda média dos paulistanos subiria de 52.797 para 53.258 em 2014. Posso retomar um tema que eu ia falar na hora e acabei esquecendo, sobre o assédio nos transportes. Queria até saber a opinião da vereadora Edir Salles. Foi muito polêmica a proposta de ter o vagão rosa nos trens e nos metrôs. Conheço muitas feministas que acharam isso um absurdo e eu sou uma feminista que não viu problema nenhum. Porque o vagão rosa não significava obrigar as mulheres a andar num vagão segregado só de mulheres, mas permitia. Muitas mulheres podem se sentir super desconfortáveis pelo simples fato de estarem num vagão lotado, espremidas entre homens. Então, é reconhecer uma situação... O direito da mulher, né? Não vejo problema nenhum no vagão rosa, assim, mas é segregação, não, você tem que punir o agressor. E não, a gente não necessariamente está falando de agressão também. A mulher pode continuar, eu não ia usar o vagão rosa, mas eu compreendo se alguém quisesse usar, né? Até mulheres mais idosas têm um outro tipo de constrangimento. E o curioso é que fala-se muito na democracia direta, né, como a melhor forma de democracia. Eu não acho. Mas mesmo pessoas que são defensoras
da democracia direta, de para tudo se fazer plebiscito, referendo, mencionam que quando fizeram uma pesquisa entre usuários de metrô e usuários de trem, a maioria aceitava. Foi a favor do vagão rosa. Mas aí colocam é que faltou conscientização, elas precisariam ter mais a noção de que não são elas que são as responsáveis por evitar o assédio e tal. Mas olha, então, você queria a minha opinião, né? E a minha opinião é igual a sua. Eu não sou feminista, eu sou defensora das mulheres. Defendo as mulheres, mas esse título, eu não uso feminista, mas eu respeito quem é. Mas eu sou defensora, quanto mais das mulheres. Nós mulheres que não fomos defensoras das mulheres, não temos que nos jogar do 10º andar, porque não é possível que mulher não vai defender mulher. Se os homens defendem, por que as mulheres não vão defender? Mas eu acho que essa condição do ônibus, daquele vagão cor-de-rosa, é uma opção que as mulheres têm de escolher. Eu não quero estar misturada com os homens para não sofrer assédio sexual. Então, ela tem essa opção, entendeu? Então, não é um exagero. Então, essas feministas, né, exageradas, que falam não, porque nós temos que realmente prender o agressor e não nos esconder do agressor. Então, elas querem que a gente se exponha, que as mulheres, né, que as jovens, que as senhoras se exponham para correr riscos. Para quê? Eu sou a favor, totalmente. Soninha, a gente podia batalhar por isso aqui na cidade de São Paulo. Vamos batalhar para que os trens, vamos falar com o governo do estado, porque o trem é do estado, né, para que os trens tenham ali um vagão. Isso daí foi uma luta antiga, né? De quando foi? Chegou a ser proposto uns anos atrás e teve um movimento grande contra o vagão rosa, mas admitindo que se a maioria das usuárias gostaria de ter, então quem somos nós? Ou e fizeram pesquisa na época. Fizeram pesquisa na época e na pesquisa venceu. Quando que a gente acata a opinião da maioria e quando a gente fala assim, não, mas esse caso a maioria estava enganado. Tem que ter muito cuidado com essa coisa de achar que a democracia direta é a forma superior de democracia. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso programa, uma notícia boa. Dizendo aqui que uma mulher vai assumir agora a direção da Poli, da USP, a Faculdade de Engenharia da USP, pela primeira vez em 124 anos. Nossa, a Lued, desculpe, não sei qual a pronúncia correta, Bernucci, de 59 anos, vai chefiar aí uma dessas que é uma das maiores escolas aí de engenharia do país. Que bacana, né? O fato da gente achar estranho é revelador. E que finalmente tenha acontecido é alvissareiro. Ainda tem muitos lugares em que uma mulher nunca foi. A mulher nunca foi presidente da casa, e Dirceu estava na Câmara Municipal de São Paulo, lembrando sobre isso daí. Então ainda existem muitos cargos importantes, né, de liderança, que nunca foram ocupados por uma mulher. Alguma coisa estranha aí, mas vão deixando de ficar estranhas com o tempo. Eu acho legal que nós temos time, que eu não posso falar. Temos time de futebol, temos clubes aí que já temos mulheres presidentes, né? Ou pelo menos uma mulher presidente de um time que a gente não comenta, né? Mas nós temos aí mulheres, inclusive, há pouco tempo na Sabesp ainda era mulher ou é mulher ainda? Na Sabesp também, presidente é mulher. A Dilma Pena não é mais. Também, mas ela foi presidente durante um bom tempo. Bom, temos uma mulher presidindo o Supremo. Temos uma mulher presidente do Supremo. Mulher. Temos que encerrar aí, porque estão dando um recado para nós aí, né? Vamos encerrar isso, ainda bem que a senhora está mais atenta que eu, vereadora. É ótimo, programa, adoro. Obrigado pela participação. Agora a gente tem a sessão solene especial aí em celebração. E não falamos das nossas homenageadas. Mas a gente vai fazer a transmissão ao vivo agora, vereadora. A gente vai acompanhar tudo o que vai acontecer. Ótimo. Obrigado pela participação. Obrigado, vereadora Soninha. O programa Clipe Eletrônico vai ficando por aqui. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.